Eu nasci em Governador Valadares, eu sou filho mais novo de uma família de 7 irmãos. Perdi meu pai com 5 anos de idade e as coisas eram muito difíceis, minha mãe tinha muitas dificuldades, ela ficou viúva muito nova, com 7 filhos. E aí aos 10 anos de idade eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi como vendedor de jornal. E aí eu comecei a trabalhar vendendo esses jornais. Eu tinha que acordar umas 3, 4 horas da manhã, pegava os jornais e saía vendendo pelas ruas da cidade. E às 11 horas eu tinha que estar em casa para tomar o banho e ir para a escola. Aí eu fui atrás de algumas pessoas e falei, putz, o que minha mãe falava de mim? E as pessoas que eu posso confiar foram unânimes em dizer, falaram assim, nossa, sua mãe tinha muito orgulho de você. Eu chegava na minha cidade, eu nunca perdia meu jeito, né? Por mais médico eu seja, eu chego lá e eu andava descalço, chinelo, de bermuda. Eu chegava no bar, sentava com o pessoal lá. Um amigo meu falou, cara, eles estão falando que você tá devendo. Você vem pra cá, você nem de carro vem. E minha mãe brigava comigo, porque falava, cara, quem vai falar que você é médico desse jeito? Pra ela era uma coisa bem forte, né? De ter ficado viúva, criado os filhos e ter um filho médico. Cara, assim, eu vi coisas que constroem na gente um caráter. Quantas vezes eu vi ele num quartinho pequeno, ele tomava banho, cara, sentado no vaso, com canequinha. Cara, passou fome, você via na cara dele que ele tava com fome, tá ligado? Porque ele abriu mão do seu conforto pessoal, momentâneo, por algo maior. Medicina, cara, nós estamos falando de medicina. Quanto que é uma faculdade de medicina? Não é os playboy, tá ligado? Que vai pra faculdade pra curtir, zoar, que o pai banca. É um cara pobre, mano, que saiu da periferia, da dificuldade, falou, eu vou vencer. E o mais interessante é que no pouco que ele tinha, ele honrava e abençoava as pessoas. Quem pode fazer isso, cara? Bem, mas a minha história não se resume somente à faculdade de medicina. Até porque para eu chegar até aqui eu percorri um longo caminho. Eu fui subindo degrau por degrau. Quando chegou o momento de tomar a decisão do que escolher de curso profissionalizante, tinha muitos parentes na área de enfermagem, eu ajudava no asilo da cidade, sempre tive muita vocação para isso. E eu tinha vontade de fazer enfermagem. O problema é que eu não tinha dinheiro para fazer a matrícula no curso técnico, era um curso pago, né? Tentei algumas bolsas, não consegui. E aí minha mãe me emprestou um dinheiro, paguei a matrícula do curso técnico e aí fui arrumando subterfúgios para poder pagar. E uma das coisas que eu encontrei uma oportunidade era vender salgados. Eu tenho um irmão que é salgadeiro e eu comecei a levar salgados para vender na rua durante o dia e à noite eu levava para a escola. E o curso técnico ele ficava em cima de uma faculdade de Direito e eu vendia muitos salgados ali para o pessoal da enfermagem. Eu falei, se eu conseguir atingir o pessoal ali do Direito, eu tô feito, eu vou pagar meu curso inteiro com isso. E eu banquei a produção daquele dia inteiro, praticamente comprei o salgado do meu irmão e distribuí nas turmas com um bilhetinho de onde eu ficava. E aí não deu outra. No outro dia a gente estourou de vender e comecei a vender muito, que permitiu eu pagar o curso técnico inteiro. Fiquei muito querido nos hospitais, arrumei 2 empregos e a vida começou a melhorar. Eu terminei o curso técnico já com 2 empregos, era o que todo mundo queria. Só que eu sempre tive um olhar à frente, né? Eu falei, cara, se eu continuar nessa, eu vou continuar nessa pro resto da vida aqui. Mas eu queria algo mais. Juntei um dinheiro, né? Falei, eu vou para São Paulo, porque São Paulo tem as oportunidades.
A gente já tinha influência de um amigo que estava aqui, falando que ganhava na época R$1.000. Para nós aquilo era muito, eu ganhava R$250 em Valadares. Cara, nessa loucura você sempre tem que ter um louco. Aí eu achei um outro louco que topou comigo, pedi demissão daquele emprego e vim parar aqui em São Paulo. E a gente começou a procurar emprego. Graças a Deus, na primeira semana já conseguimos emprego de enfermagem. Eu como técnico de enfermagem, ele também. E aí fomos alugar um apartamento, que não tinha nada. A gente dormia no carpete. Aí um belo dia eu estava jogando lixo de casa, encontrei uma quantidade enorme de apostilas de um pré-vestibular aqui de São Paulo. Provavelmente alguém que passou no vestibular e jogou fora. Aí eu recolhi aquilo e comecei a estudar por conta própria, né? Dentro do apartamento, estudando. Eu ia pro plantão, ficava estudando. Vi uma reportagem na Folha de São Paulo sobre a Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein, que era uma das faculdades mais concorridas na época, que não eram públicas, né? E aí resolvi cair matando. Falei, é nessa aqui que eu vou. E mergulhei naquilo com toda a força do mundo. Estudando, comendo livros sem parar. Consegui passar no vestibular. E durante 4 anos da minha vida, eu fiz uma faculdade integral e trabalhando à noite. E eu consegui, a duras penas, fazer essa faculdade. E que me abriu muitas portas. Eu fui convidado para trabalhar dentro do Hospital Albert Einstein. Tive contato ainda mais com questões mais tecnológicas feridas, que era o que eu gostava já. Eu estava bem lá no Einstein, ganhando bem. Mas eu tinha poucas oportunidades lá, porque já tinha umas pessoas que trabalhavam nesse segmento. Eu falei, eu vou para Belo Horizonte, ficar perto da minha família. Comecei a dar aula numa faculdade. E nesse inteirinho aí, eu dando aula na faculdade, eu vi lá uma oportunidade de ingresso no curso de medicina. Eram 5 vagas num processo de obtenção de novo título, que a gente chama. Falei, cara, eu vou tentar esse negócio. Me inscrevi. Fui fazer a prova. Deu 100 candidatos por vaga, 500 candidatos para 5 vagas. A prova em si, ela favoreceu muito o enfermeiro, né, igual eu. Eram questões que o enfermeiro matava a pau. E eu fui muito bem na prova. E criei aquela expectativa, né? Fiquei esperando o resultado. E, nossa, eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu lembro que eu estava no apartamento embaixo, aproveitando a internet de uma amiga, e quando eu dei o F5 que atualizou e que apareceu o resultado que eu fui o primeiro, o meu reflexo na hora foi subir as escadas. Eu não esperei elevador, para pegar o telefone, para ligar para minha mãe, para dar notícia para ela, e a gente chorou junto, e minha mãe não entendia nada. E aquele dia foi forte, né? Foi forte mesmo. E depois, nossa, de tudo que eu passei, que a minha mãe me ajudou na formação de medicina, e eu perdi minha mãe agora, nossa, por mais que eu tenha feito tudo, sabe? Aí eu fui atrás de algumas pessoas, porque para aquecer meu coração, assim, deixar meu coração mais tranquilo, sabe? Eu precisava saber isso, sabe? Aí eu fui atrás de algumas pessoas e falei, putz, o que minha mãe falava de mim? E as pessoas que eu posso confiar foram unânimes em dizer, falaram assim, nossa, sua mãe tinha muito orgulho de você. Foi uma das emoções mais fortes da minha vida e sempre eu lembrava da minha mãe nesse momento. Cara, foi uma loucura, porque a faculdade era particular, eu cheguei lá, aí tive que correr atrás dos documentos para fazer a matrícula. Pra ser sincero, eu não tive nem o dinheiro para fazer a matrícula, mas enrolei lá e fui estudando, sem fazer matrícula. Depois de uns 3 semestres sem matrícula, o coordenador me chamou e falou, cara, você é um bom aluno e tal, mas seu nome não está aqui no diário, o que está acontecendo e tal? Eu tinha saído da faculdade, tinha uma negociação com eles em relação à dívida trabalhista, fiz uma proposta para eles de abatimento e parcelamento do restante, e aí consegui me matricular, depois de 1 ano e meio. A catraca nunca me barrou. E aí fui correndo atrás dos professores para colocar minha nota no diário retroativo, foi uma confusão lascada.
E fui levando a faculdade. Chegava no final do semestre, negociava a dívida de novo, parcelava de novo, foi virando um rolo, uma bola de neve, né? Isso aí foi se arrastando até chegou num período que a galera falou, olha, não tem mais como. Todo semestre vem cá e parcela, paga primeiro e não paga o resto. Felizmente a gente vai ter que tirar do campus. Eu já estava no período final, né, que a gente chama de internato. Imagine você, ele precisando se formar, precisando da graduação dele e sem recursos, sem saber o que fazer. Ele foi morar com a gente lá na igreja porque foi despejado, porque não estava tendo condição de pagar o aluguel, nem da casa, do local que ele morava, nem da empresa, não estava dando o respaldo, o dinheiro que ele precisava. O Evandro, ele marcou a nossa vida pela humildade, pela simplicidade dele e do esforço que ele estava tendo para poder alcançar a sua condição profissional. Então isso nos comoveu. E acaba que a única maneira que a gente tinha de ajudar o Evandro foi vendendo um carro. Não era um carro novo, mas era o único bem que a gente tinha que podia estar fazendo, de alguma forma, ajudar o Evandro. Desde quando ele veio passando pelas lutas, dificuldades, trouxe uma resposta para mim diante do que nós plantamos. O Evandro, na posição de médico que hoje é, ele pôde me abençoar, ele me deu um carro de presente. Então, assim, é uma história tão forte que se desenha a cada dia. E o nosso relacionamento realmente é de pai e filho. E nessa época, cara, foi uma coisa impressionante. Começaram a aparecer várias pessoas me ajudando. Minha mãe conseguiu um dinheiro emprestado. Um amigo meu conseguiu que ao invés de 60% eu desse 20% na faculdade. Chegou num ponto que eu fui pagar a faculdade, 3 mensalidades tinha sumido o sistema. E eu tentava pagar, que eu tinha conseguido dinheiro emprestado. Eles falavam, não, essa dívida você não tem, elas foram pagas. Foram acontecendo milagres. Dinheiro surgindo de onde eu nunca esperava. No dia da minha formatura eu não tinha, a minha água estava cortada, eu não tinha água para tomar banho para ir para a formatura. Peguei uma água emprestada lá do vizinho, tomei um banho. E aí eu tinha um terno, coloquei esse terno e fui. Participei da colação, foi uma emoção muito grande para nós, para minha mãe. No final da colação, todos os alunos reuniram com a família para ir para os melhores restaurantes de Belo Horizonte e eu, minha mãe, comemos uma pizza, porque ela pagou, porque nem o dinheiro para a pizza eu tinha. E aí eu já, com a carência da mão de obra médica, né, eu já fiz contatos em São Paulo. Falei, eu vou voltar para São Paulo. E aí já vim pra cá, já arrumei uns 3 empregos, e aí a vida começou a melhorar. Eu falei, cara, uma das coisas que eu mais sei fazer é tratar feridas. Manter um consultório somente para feridas. Aí eu dormi e acordei na madrugada com esse nome, Doutor Feridas. E aí fui pesquisar, estava disponível o domínio, registrei o domínio. Depois pesquisei, estava disponível a patente da marca. E hoje eu sou apaixonado com a minha marca, cara. A gente teve muitos pacientes do Brasil inteiro nos procurando. E essa é uma dor latente, assim. Nós temos hoje no Brasil 8 milhões de pessoas com feridas. Pessoas que sofrem uma vida inteira com uma ferida na perna, principalmente. Agora, se tem uma ferida na perna, que sai secreção, que você tem que trocar curativo 3 vezes por dia, como é que você vai sair em casa? Como é que você vai numa festa? A gente tem paciente nosso que quando a gente tira o curativo, ele chora. Fala, doutor, eu não acredito que esse trem tá dando resultado. E o que a gente é apaixonado com isso é porque a gente resolve. Nós resolvemos. Aqui a gente resolve. Mas, cara, é possível, velho. Você pode estar na favela, você pode sair de onde você quiser. Vai conquistando degraus. Aí você chega.